O caráter rígido, esse nome rígido ou inflexível, também é considerado caráter histérico, é um tipo de defesa que se desenvolve, sobretudo, ali na primeira infância. O que é essa primeira infância? É aquilo que Freud chamava das 3 primeiras fases que a gente passa na nossa vida, que é a fase oral, que é a fase que a gente está... Ou seja, é a fase que vai da barriga da mãe até ali quando a criança começa a descobrir a sua sexualidade, quando ela percebe que os seus genitais tem uma coisa diferente, tem um prazer diferente, acontece alguma coisa. Quando ela toca naquela região, existe algo a mais. E ela também começa a perceber que existem os pares, que as coisas no universo tendem a se formar em pares. E aí ela começa a desenvolver a sua identidade. E aí, nesse processo, ela vai construindo uma noção de si mesma, uma compreensão de si mesma. Então, se há um trauma nisso aí, inclusive eu quero fazer um parêntese aqui, quando a gente quando a gente passa por essas fases, essas 5 fases que formam os traços de caráter, e caráter aqui eu não falo naquele contexto moral, né? Ah, fulano é bom caráter, mau caráter, não, é no sentido de defesa, é uma defesa, é uma solução que o nosso corpo, que nosso inconsciente encontra para a gente sobreviver, porque sem essa defesa você não sobreviveria, ou você se desligaria total, que seria, por exemplo, a loucura, né? Podemos dizer assim. E essas defesas, essas fases, é como se fosse assim, aquela fase que você vai fazer ali um bolo, você vai fazer um bolo. Eu gosto de repetir esse exemplo. E ali o bolo, você sabe que fazer um bolo tem várias etapas que você passa ali. Você vai juntar os ingredientes, e aí você vai juntar, depois vai bater, e tem todo um processo. Dependendo do que foi feito nesse processo, vai ser determinante para o bolo, ou seja, a fase pré-forno e a fase forno, depois do forno. Então, digamos que essas fases, assim, que é a fase pré-genital, é a fase que você vai misturar isso. Então, se você bota um elemento a mais, um ingrediente a mais, um ingrediente a menos, isso vai ser decisivo no sabor, na textura, né, no formato, né, desse bolo. E depois que ele vai para o forno, você não tem mais muito o que fazer, ele vai ser decisivo. Então essa fase, ela é decisiva para definir que bolo que é. E aí sim é conosco. Os traços de caráter são decisivos para decidir quem sou eu e quem é você hoje. Como é que você defende? Você conhece as pessoas através da forma como elas se defendem. Então cada traço de caráter tem um tipo de defesa. Uma manifestação, ou seja, são características, daí vem o nome, caráter, características que se repetem. Repete o que? Situação traumática.